Salve, salve, meus queridos! Eu, Hammurabi, em mais um vídeo com vocês para o canal Dinheiro Fácil. E o assunto de hoje é estatais. Será que é positivo investir em estatais? Será que é negativo? Qual o tamanho do risco? É maior ou menor do que investir no setor privado? Hoje eu vou explicar para vocês quais são as nuances envolvidas ali com o investimento em empresas públicas, em empresas onde o governo é sócio controlador ou sócio majoritário. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que você precisa saber para tomar suas decisões entre ter ou não ter papéis de empresas estatais dentro da sua carteira de investimentos. Por que eu estou falando desse assunto justamente agora? Porque recentemente tivemos ali uma intervenção, ou poderíamos dizer que uma suposta intervenção do governo federal dentro da Petrobras, dentro da maior empresa estatal brasileira. E o que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar para a presidência da Petrobras uma outra pessoa, retirar o atual presidente e colocar agora um general. O general Silvio Luna, ou Luna e Silva, não sei exatamente qual é o nome dele, que presidia ou que controlava a Itaipu Binacional. E com esse movimento do governo federal, as ações da Petrobras tiveram quedas de 20% na última segunda-feira. Algo que demonstra claramente o tamanho do desespero dos pequenos investidores em relação a esses movimentos feitos por motivos políticos, muitas vezes. E aí você começa a entender qual que é o maior problema, na minha opinião, de você investir numa empresa estatal. E aí, já para deixar claro, eu já investi em empresas estatais durante muito tempo, até esse problema com a Petrobras, uns dias antes eu tinha ainda alguns papéis de empresas estatais, e eu acabei aproveitando esses movimentos para desfazer as minhas posições, porque já era algo que eu queria fazer há algum tempo. E eu tive, ao longo de vários anos, lucro. Inclusive eu cheguei a ter como a maior posição da minha carteira em lucro o Banco do Brasil, que é uma empresa estatal. Só que eu também já cheguei a ter alguns pequenos prejuízos com o investimento em empresas estatais. A maioria das operações acabaram sendo lucrativas, mas algumas delas não foram. E aí, o que vocês precisam entender? Que quando você investe numa empresa estatal, você tem como acionista controlador o governo federal ou algum governo, pode ser estadual, municipal, dependendo do tipo de empresa. Hoje, basicamente, o que a gente tem de empresa estatal que chama atenção no mercado, que tem muito movimento no mercado, são algumas empresas de saneamento, a Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras. São essas as principais empresas ou mercados onde o governo está intervindo, onde o governo está envolvido de forma direta. E essas empresas muitas vezes têm uma boa administração, uma boa gestão e algumas vezes têm até bons indicadores, como por exemplo o próprio Banco do Brasil que eu acabei de citar. Ele possui hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, bons indicadores que poderiam mostrar para você que é interessante você ter aquele papel na sua carteira. Só que o que acontece? Toda empresa estatal, toda empresa que o governo está diretamente envolvido, ela acaba perdendo algo principal dentro de um negócio, que é visar única e exclusivamente, vou botar isso entre aspas, o lucro da companhia. Essas empresas acabam sendo utilizadas também como ferramenta política, como forma também de financiar alguma coisa social, algum tipo de projeto social. Então, muitas vezes, a gestão dessas empresas acaba ficando, de certa forma, presa a decisões políticas visando, entre aspas, novamente, o bem-estar da população. Como, por exemplo, empresas de saneamento, que recentemente, em janeiro, tivemos uma questão com a Sanepar, que é uma empresa listada em bolsa, de congelamento de tarifa, de mudança na forma de reajuste das tarifas de saneamento. E isso é um problema, porque se você é um investidor menor, você quer que aquela empresa lucre, que ganhe cada vez mais, para que ela distribua dividendos ou para que ela cresça, e com isso você lucre também. Só que quando o governo, independente da esfera, decide intervir naquilo ali para segurar preços, por exemplo, para segurar tarifas, que foi um dos motivos que fez essa mudança na Petrobras também, essa questão de repasse de preços para o mercado, isso acaba te trazendo prejuízo, isso acaba tirando margem da empresa. E em alguns momentos a empresa pode inclusive ficar operando no prejuízo por causa de interesses governamentais. E ainda essas empresas acabam fazendo, em alguns momentos, investimentos ruins, investimentos que não são investimentos que vão trazer melhorias para o negócio unicamente por causa de mando político, por causa de interesses do governo que está no comando naquele momento.
Temos também outras questões que estatais acabam sendo fonte de corrupção, porque se o governo tem poder, coloca pessoas ali dentro que não necessariamente estão familiarizadas com o negócio, essas pessoas acabam, de certa forma, tendo a liberdade de favorecer outras pessoas, de favorecer em contrato, tanto que já tivemos alguns grandes escândalos envolvendo as empresas estatais. Dito tudo isso, o que eu posso passar para vocês da minha percepção particular de investimentos estatais? Que o risco do controlador, que o risco de você ter o sócio principal daquela empresa sendo o governo, não é um risco interessante do ponto de vista de investimento. Então é mais interessante, até pelo custo de oportunidade, que você tenha investimento em empresas totalmente privadas, porque essas empresas vão visar o lucro e não vão ser fruto de intervenção por interesses políticos, nem vão ser fruto de especulação em épocas de campanha. E aí eu te convido a pensar no seguinte: imagina que você, na sua vida normal hoje como você tem, você acaba deixando para o governo decidir o que vai fazer com o seu salário, ou o que vai fazer com o seu patrimônio, com o seu dinheiro que você tem guardado. Você ficaria confortável em deixar o governo ter esse tipo de poder sobre o seu dinheiro? Provavelmente a resposta da maioria das pessoas vai ser não. E quando você coloca o seu dinheiro investido em uma empresa estatal, é exatamente isso que você está fazendo, dando para o governo o poder de decidir o que fazer com o seu dinheiro. Porque na posição de minoritário, você não vai conseguir fazer praticamente nada ali, uma vez que o governo detém a maioria do capital daquela empresa e que também detém o controle daquela companhia e das decisões que vão ser tomadas ali. Por mais que existam regras de governança corporativa e tudo mais, no final a gente sabe que o interesse político vai falar mais alto e vai acabar passando por cima de todas essas regras. Agora, isso é uma questão de opinião minha, com base nas minhas experiências e com base em tudo que eu já aprendi sobre investimentos e tudo que eu já vivi no mundo dos investimentos. Só que uma coisa que eu falo para os meus alunos de mentoria e para as pessoas que acabam vindo entrar em contato comigo para falar de investimentos, é que não existe pessoa melhor para saber o que fazer com o seu dinheiro do que você mesmo. Por isso, eu acho que o mais importante é que você entenda o risco que está envolvido nesse tipo de operação, assim como em qualquer outro tipo de operação, e com isso você tome sua decisão do que é melhor para você naquele momento. Porque existe a possibilidade sim de você ganhar dinheiro com investimento em estatais. Porém, você tem que saber o momento correto de fazer aquilo ali e, muito importante, não pense em investimentos de estatais como longo prazo, porque é impossível você prever o que vai acontecer com a política em 20, 30 anos. Podem acontecer diversas coisas, tanto que as estatais tendem a manter ali um crescimento mais modesto, ou às vezes até um decrescimento, às vezes elas até perdem valor, dependendo do governo que está entrando ali naquele momento no controle do país ou do Estado. Então, o investimento nesse tipo de empresa acaba sendo algo para curto prazo, no máximo médio prazo. A cada 4 anos você sabe que vai ter uma grande reviravolta, provavelmente, ou que os preços vão sofrer especulações por causa das eleições. Então não dá para pensar nisso no longo prazo. Levando em conta que a minha filosofia de investimento é sempre pensando no longo prazo, por isso as estatais pararam de fazer sentido dentro da minha carteira e eu já estava esperando o momento correto para sair dessas posições. Hoje eu já não tenho mais nenhuma posição em empresas estatais, sendo que em dezembro do ano passado eu tinha 3 posições em empresas estatais. Então, ao longo desse período, eu fui me desfazendo nos momentos que eu achava mais propícios para isso, dessas posições. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Pense bem nas decisões que você vai tomar com relação ao teu dinheiro, porque eu sei que seu dinheiro não veio de forma fácil, então não devolva ele de forma fácil, não entregue aquilo que você trabalhou tanto para conquistar de forma fácil para o mercado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e não esquece de compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Valeu!